Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Godoy Talks, o nosso podcast. Eu sou a Kelly. Eu sou o Kaká Godoy. Esse podcast tem o intuito de falar muito além da parte técnica, né, Kelly? Vamos falar também em alguns episódios com convidados, grandes figuras da odontologia nacional e internacional sobre técnica odontológica, mas muito além disso, tudo que o dentista precisa olhar, não vou nem falar precisaria, precisa, né, Kelly, olhar e acaba não olhando no dia a dia, infelizmente boa parte dos dentistas. Um olhar sobre gestão, um olhar empresarial sobre a clínica, como é que você está precificando, de onde você tirou o seu preço, né, o seu valor. Cada clínica tem o seu custo, automaticamente isso implica no seu preço. E é muito disso que a gente vai falar em todos os episódios, então a gente está muito feliz, né, com esse projeto novo, muito legal. Temos umas gravações agendadas com grandes professores já. Grandes nomes. Grandes nomes, exatamente, num futuro bem próximo. Além das gravações dos episódios sempre comigo e com a Kelly. Bom, nada melhor do que começar falando do nosso histórico. Então, para quem não sabe, para quem não conhece a nossa história, é uma ótima oportunidade até para saber. A Kelly teve uma carreira brilhante no Banco do Brasil, foi subindo de cargo e chegou na diretoria do Banco do Brasil em Brasília. Mas ela é aqui de Cascavel, assim como eu. E aí, num dado momento, a gente falou, cara, para a gente ficar junto, alguma decisão tem que ser tomada. O que a gente vai fazer? Poxa, nessa época eu já estava com 12, 13 anos de consultório, graças a Deus ia muito suor, muito trabalho, um nome consolidado, agenda cheia. Eu falei, não faz muito sentido eu montar uma clínica do zero em Brasília, largar tudo aqui e você continuar longe da sua família que ainda mora em Cascavel. Então fez mais sentido ela voltar. E aí ela voltou, a gente deu uma grande tacada, né? Arriscamos bastante, ela largou a carreira dela no banco para fazer a nossa gestão. Só que para e faz a conta comigo, eu falei que eu estava com 12, 13 anos já de formado, então já tinha dado tempo de eu consolidar meu nome, de eu trabalhar num nível técnico alto, e ela veio trabalhar junto, antes da gente construir o nosso instituto, que a gente tem hoje com uma estrutura maior, ainda no meu consultório antigo, onde eu tinha uma sala dentro do consultório do meu pai, e ela chegou assim, eu não sei, até eu quero ouvir dela daqui a pouco, qual que era a expectativa dela, expectativa versus realidade, aquele famoso. O meme. O meme, expectativa e realidade, mas eu acho que aí na cabeça dela, né, a gente namorando ali, noivo já, na verdade, nessa época, 2018, isso, então ela deve ter pensado, caramba, deve ser tudo super organizado, né, porque o cara trabalha super bem, é super conhecido na reabilitação, na estética, na oclusão, e quando ela chegou lá não era bem assim, então eu prosperava, dava muito certo, porque o custo era baixo, mas algumas coisas estavam assim bem amadores ainda, então o nível técnico estava aqui e o restante estava aqui embaixo. E hoje a gente tem programa de mentoria para ajudar a acelerar a carreira de dentistas e eu acredito, eu nunca conversei na verdade isso com a Kelly, que muito das dores que a gente vê nos dentistas, que a gente ajuda e assessora hoje, ela deve ter visto em mim lá no começo. O que você enxergou quando você chegou no Carlos Godoy Odontologia Estética, era o nome, então ali já tem um errinho, depois eu vou lembrar de falar sobre isso, sobre o próprio nome da clínica, que tem muito a ver com isso, com descentralização, uma série de coisas. Mas o que você viu assim que você entrou lá? Eu te decepcionei, não? Não, de forma alguma. Não posso falar isso em público. Mas assim, o que mais me chamou a atenção, a hora que eu entrei no consultório, até porque eu vim de uma carreira corporativa, muitos anos de Banco do Brasil, sempre lidei muito com compliance, com processos. Então, a hora que eu cheguei lá, eu vi um Kaká, um dentista maravilhoso, de mão cheia, super requisitado, não tinha horário, a secretária ficava doida, porque não conseguia agendar paciente, né, Kaká, lembra? Só tinha horário... Uma cadeira só, né? Uma cadeira só tinha horário para dali 15, 20 dias, às vezes até um mês, dependendo da época do ano. E ele entrava no consultório 7, meia, 8 horas da manhã e ele saía do consultório às 10 horas da noite. Do consultório. Então ele parava para almoçar, parava assim, mas coisa rápida. E eu ficava olhando aquilo, ele respondia, quando a gente namorava, eu estava em Brasília ainda, você respondia o WhatsApp antes de entrar no consultório, na hora do almoço e à noite. E eu sabia que, assim, eu até mandava algumas coisas, mas não tinha resposta, porque eu sabia que você estava com o paciente. Então eu via
um trabalho pesado dentro do consultório mesmo, sabe? E aí a secretária às vezes tinha alguma demanda, mas aquilo ficava congelado até você terminar de atender para poder ajudar ela a responder, porque ela também não tinha um treinamento para saber como agir, o que falar em determinadas situações. Então eu acho que o que mais me chamou a atenção, respondendo a sua pergunta, foi isso, assim, eu via um potencial enorme, mas numa pessoa exclusiva, um atendimento personalíssimo ali, que ele não conseguia delegar para ninguém e que não conseguia, nem sabia como pedir ajuda, eu acho, né? Me corrija se eu estiver errado. Na verdade, não sentia essa necessidade, porque financeiramente estava prosperando, e aí é que... Mas se sentia cansado. Muito cansaço, mas aí é que é a pegadinha, né, Kelly, que a gente nota com muitos dentistas, infelizmente, até hoje, que não abriram o olho. Por quantos anos eu vou durar nesse ritmo? Então financeiramente estava bem, crescendo, conquistando coisas, segurança financeira, mas a que custo emocional e físico isso, né? Então infelizmente isso não perdura muito tempo, ainda mais hoje em dia. Antigamente a odontologia era hoje o mais conhecido engole o melhor tecnicamente. Então se a gente ficar olhando só para isso, além do cansaço, o nosso planejamento de longo prazo, na verdade, não é de longo prazo, vai ser uma carreira mais curta, porque tem que ter esse processo de adaptação, profissionalização. As pessoas estão mais exigentes hoje, tem um comparativo, a própria internet é um cardápio, entre aspas, né, de pessoas. O cara olha lá o Instagram da pessoa, me indicaram esse dentista, como é que é o trabalho dele? Às vezes o trabalho do cara é muito melhor, mas ele não se posiciona tão bem. Já vou aproveitar e vou dar o spoiler aqui, daqui uns dias vai ter um papo com o Paulo Vinícius Soares, PV, grande amigo, irmão, que a gente vai conversar muito sobre isso, sobre novas gerações, o novo mercado. A gente tem que se posicionar. Na época, a preocupação como mudou, né, isso, a gente está falando de 2018, aí 7, 8 anos atrás, a questão do posicionamento não era tão assim, era pré-pandemia ainda, né, já mudou muito de lá para cá, mas muitos outros, nesse ponto mudou muito, mas muitos outros pontos cada vez é mais dinâmico, eu noto. Por muitos anos, ser bom tecnicamente bastava. E aí é que eu dou o link até com a próxima pergunta que eu coloquei aqui, né, Kelly? Por que você acha, você como não dentista, né, sendo gestora do Instituto Godoy, nossa administradora, por que você acha que o dentista tenta fazer tudo sozinho? Porque encaixa completamente com isso que a gente está falando, né? O que você enxerga nos dentistas? Lá no fundo, talvez um ego velado que só ele vai fazer com maestria, ou insegurança de perder os pacientes que ele demorou anos para conquistar, um pouco de tudo, alguma coisa a mais? Cada um vai ter a sua dor, assim, mas se a gente pegar estatisticamente falando, né, eu sou engenheira civil de formação, então eu gosto muito da matemática, gosto muito da estatística. Eu acredito que se a gente pegar uma amostragem, a grande maioria me responde, dos mentorados, dos alunos, dos dentistas que a gente conversa, que a pessoa não sabe fazer, entende? O outro dentista não sabe fazer como ele, não vai conseguir fazer como ele. E, de certa forma, é verdade, porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem a sua trajetória, o seu conhecimento, os seus cursos, a forma como você aprendeu. Então, igual não vai ser. Mas não quer dizer que seja pior. Se ele tiver o conhecimento, se ele tiver as habilidades, se ele for treinado para aquilo, ele pode fazer. Muito bem feito também, né? Exato. Eu já ouvi você falar algumas vezes aqui na clínica KK de um ou outro procedimento que você delegou para outro dentista e o paciente chegou para você e falou: nossa, Cacá, ficou muito bom, o dentista X trabalhou muito bem. E eu ouvi a sua resposta: hoje ele faz melhor do que eu isso. Exato. Você vai se especializando, né? Há muito tempo eu não faço profilaxia, clareamento, determinado tipo de restaurações. E é exatamente isso, a gente não pensa nessas palavras, eu nunca pensei, ninguém vai fazer como eu faço, mas no fundo tem um ego velado ali. Até em relação ao cuidado, eu noto muito assim, sabe? Mas ninguém vai cuidar do paciente como eu cuido. Passar o anestésico tópico com calma, isolar sem machucar. A verdade dói, mas a verdade é que... Na verdade ela dói, mas ela é muito boa, a verdade. É que é treinável isso. Se a pessoa tiver força de vontade de fazer bem feito, sem machucar o paciente. Unindo aqui soft skills, que são coisas que a gente vai conversar ao longo dos episódios do podcast também, né? Para quem não está acostumado com esses termos, hard skill é a parte técnica, o que a gente tem que dominar é o
fazer um dente bem feito, que é o principal de tudo. Depois disso, ficar olhando só para isso o resto da carreira, que é cilada, sem um planejamento de longo prazo. Aí a gente começa a precisar trabalhar soft skills, e uma delas super importante é a comunicação. Eu acho que o mais importante para a clínica é a comunicação. É a comunicação, exatamente. Da equipe dos dentistas, da gestão, você saber o que está acontecendo com a tua clínica enquanto você está lá trabalhando e atendendo o paciente que você, como disse antes, suou tanto para conquistar. Exato. É o seu paciente, então isso também pega, né? Exato. Mas por que não trabalhar em equipe? Não, acho assim, tentar resolver tudo sozinho, todas as dores sozinho é muito cansativo. É muito. É a síndrome do herói, né? Quero resolver tudo, só eu sei fazer, só eu consigo. E a gente vê que na clínica ela não sobrevive muito tempo assim, né? E na verdade aí, dando gancho aqui com o que eu falei antes, que eu ia comentar sobre o nome, o próprio nome do consultório ou da clínica. Consultório geralmente é mais personalizado, que é o que eu tinha antigamente, Carlos Godoy Odontologia Estética. Hoje é Instituto Godoy, o Godoy dá o respaldo do nome que a gente conquistou ao longo dos anos, mas não está escrito lá que é o Kaká Godoy que vai atender e fazer todos os casos. Então isso já é uma visão, para você que está ouvindo a gente e pensa em expansão, em montar uma clínica nova, está cansado, está fazendo tudo, correndo escanteio, cobrando para cabecear, e como uma dentista falou para mim esses tempos, veio buscar ajuda, ela falou na nossa conversa, né? Eu falei, basicamente você está cobrando escanteio, correndo para cabecear. Ela falou, e eu sou a gandula, ainda eu vou buscar a bola depois lá longe. Então assim, acaba fazendo tudo. Para você que está nesse momento, parabéns, que você enxergou já e quer dar espaço, mas pensa no nome. O próprio nome da clínica tem muito a ver. Coloca, ou não precisa nem ser o instituto e o seu sobrenome, igual é o nosso caso, isso não é regra. Coloca um outro nome que te inspire e seja bonito, mas ali já fica nas entrelinhas subentendido para os pacientes que nem tudo vai ser feito pelo dono, e aí é que a coisa começa a acontecer, né? E aí que a gente começa a ligar os dois braços, que é um tópico que eu deixei separado aqui, os dois braços importantíssimos de uma clínica. A parte técnica inegociável é o primeiro ponto. Para você que está ouvindo a gente, está no começo da profissão, foque em cursos técnicos, tem que ser muito bom tecnicamente, e depois que você já estiver bom, você vai continuar se atualizando, mas não é curso todo mês, vou fazer parte daquele projeto daquele professor, agora do outro, e fica maluco e olha só para aquilo, tá? Como que eu vou cobrar isso, precificar isso que eu estou fazendo com excelência e maestria? Então, o braço técnico é isso, e o outro braço é basicamente isso, que a gente já deu essa introdução, mas eu queria ouvir da Kelly, né, o que ela, como gestora do Instituto, enxerga, que é o que a gente passa também para os dentistas, essa informação sempre quando a gente ajuda. Precificação, agenda inteligente, eu deixei colocado aqui, né, anotado, os processos, o fluxo do paciente desde o agendamento até o fechamento e o atendimento em si, a comunicação interna entre recepção e auxiliar. O que você como gestor enxerga que é de mais importante nesse outro braço importantíssimo, Kelly? A gestão, quando a gente fala da gestão da clínica, né, Kaká, parece que vem já fica tudo preto. Parece que vem uma nuvem negra e o dentista fala assim, eu não vou dar conta, é muita coisa que eu tenho que olhar, porque tudo a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para a equipe, a gente tem que olhar para o financeiro, a gente tem que olhar para o fluxo de caixa, a gente tem que saber ter uma noção de uma DRE, porque a gente tem uma empresa, a gente tem um CNPJ. Então isso é importante. Só que assim, não adianta se apavorar. Você vai continuar atendendo seus pacientes, só que você precisa de gente. E eu sei que gente custa caro. Todos nós aqui sabemos. Só que aí que entra a precificação. Não adianta você querer entregar o melhor tratamento possível, a não ser que você trabalhe dentro de uma bolha. Vamos pensar assim, você está dentro de uma bolha, um único consultório, uma única cadeira, você vai vender um único tratamento naquele mês, um caso de reabilitação, que é um formato, desculpa te interrompendo, mas é um formato muito bom. A gente não está falando que todo mundo tem que ter uma clínica com mais cadeiras e mais dentistas atendendo, só que a longevidade, esse formato ele é muito rentável, é o que eu tive por muitos anos, 14, 15 anos, antes da gente mudar para cá.
Só que lá na frente, quando você for se aposentar, quanto vale a tua empresa? R$0, porque não é uma empresa, é o seu nome. Então são visões diferentes, mas não é errado. Não, de forma nenhuma, não é isso que eu quero dizer. Para quem quer ficar. O que eu quero dizer é a gestão é você olhar para isso. É você olhar se você quer esse modelo de negócio ou se você quer um modelo de negócio escalável, um modelo escalável. Tem muita gente que critica essa palavra na internet, mas de certa forma é um modelo de negócio escalável, porque é uma clínica que você coloca outros profissionais para atender. Isso existe na medicina, isso existe na engenharia, isso existe na fisioterapia, não é exclusividade da odontologia. É uma forma empresarial de pensar, é uma forma empresarial de tocar a sua clínica e de escolher o modelo de negócio. Então, por onde começa? Os nossos mentorados, que eu faço a primeira reunião, sempre a primeira pergunta, por onde eu começo? Comece entendendo qual é o seu modelo de negócio hoje e qual é o modelo de negócio que você quer daqui 5 anos, daqui 10 anos. E você pode mudar nesse processo, não tem problema. Mas a gente precisa ter essas direções para daqui 2 anos onde eu vou estar, daqui 5 anos onde eu vou estar, daqui 10 anos onde eu vou estar. Né? As metas de curto, Exato. médio e longo prazo. Que, na verdade, essas metas é que vão direcionar para a escolha do modelo de negócio. Exatamente. Onde eu quero estar daqui 10 anos. Exatamente. Quando eu estiver fora, para quem é palestrante igual eu, quando eu estiver palestrando, a clínica não está parada. Então você vai precisar de ajuda e mais cadeiras. Para quem não é professor, palestrante, mas quando eu viajar com a minha família, eu quero que a clínica não pare. Então, os objetivos vão determinar o planejamento e automaticamente que vai cair no modelo de negócio. Exatamente. Que tem vários, né? Só que você precisa, para fazer isso, ter tempo. Exato. Você tem que ter tempo para pensar. Que o dentista não tem. E esse que era o grande gargalo que eu via na sua situação antiga, sabe, Cacá? Eu via um dentista afogado no dente, na boca do paciente, naquele processo. Afogado em saliva. Melhor comparação. Afogado em saliva. Literalmente. O dia inteiro. Mas muito bom. É basicamente isso. Até te desconcertei, porque a piadinha realmente surgiu do nada, foi legal. Você lembra onde você estava? O que você ia falar? Mais alguma coisa? Lembro. Quer falar? Mas é basicamente isso. Você precisa de tempo para pensar. Tem que sair da ilha para conseguir ver a ilha, né? Perfeito. Já dizia José Saramago. Então... Tem que sair da ilha para ver a ilha, exatamente. E tem um terceiro modelo de negócio, pessoal, basicamente, então, um consultório pequeno, um custo mais baixo, mais centralizado no dentista, é ok enquanto você está saudável, não está cansado, está funcionando maravilhoso. Tem o formato que nós temos, então isso nós vivenciamos por muito tempo, tem o formato que nós vivemos atualmente, mais cadeiras, mais profissionais, custo muito mais alto, então você tem que saber olhar para a precificação, como é que você vai colocar mais pacientes, como que você vai para ocupar essas cadeiras, como que você vai apresentar os dentistas novos da equipe para os seus pacientes de muitos anos. Aqui eu vejo uma crença muito grande dos dentistas, assim, que talvez seja outro vaidosismo, não ego, que eu falei antes da questão técnica, mas aqui um vaidosismo. Não, mas o meu paciente não vai aceitar outro dentista. Mas você já perguntou para ele se ele aceitaria? Não, e a verdade é que quando a gente inaugurou aqui em 2020, muitos pacientes, até os que estavam há muito tempo comigo, 13, 14, 15 anos comigo, brincaram, pô, que legal, então que não é mais você que vai limpar meu dente a cada 6 meses, que brincando, né, a gente fica amigo dos pacientes ao longo dos anos, eu não aguento mais ver tua cara. Então, assim, é legal e é saudável para uma reabilitação longa, né? O paciente vira e uma pessoa faz a profilaxia, a outra pessoa faz o clareamento, e aí chega para mim para a parte da reabilitação. Cuidado também, porque aqui a linha é tênue entre ser legal, isso do paciente conviver com pessoas diferentes, que tem astral diferente, todo mundo tem virtudes e defeitos, mas de virar bagunça, o cara não saber, foi um cara que preparou o dente e outro dentista vai cimentar e ficou alto, e no terceiro dia outro cara vai ajustar a oclusão que ficou alto. Não, aí é muita bagunça, entendeu? Mas tem que ter método, e a gente nota que os pacientes gostam muito disso, e às vezes acaba tendo um dentista preferido. Então nós temos homens, mulheres na equipe, tem mulher que fica mais à vontade com mulher, nós temos na equipe, nas entrelinhas com muita educação, geralmente, né, não 100%, mas os pacientes acabam falando para as meninas na recepção e tudo, o próximo horário, o que vai ser feito?
Aí ela responde tal procedimento. E essa doutora agora que acabou de me atender, ela faz isso também? Sim, pode ser agendado com ela? Gostei muito. Então você dá opções para o paciente, você entende? E cara, o mais legal de tudo, a gente como dono da clínica, é você chegar na clínica e você vê as salas cheias, você dá uma batidinha, entra, dá um alô para o paciente teu, que é o teu bem mais precioso, que está com você há muitos anos. A hora que ele te vê, ele fica feliz, ele vê que você está ali acolhendo e você sente a energia. Com o passar dos anos, com a experiência, você sabe quando você entra na sala, quando está tudo tenso ou quando está tudo... E graças a Deus, a maioria das vezes eu abro a porta e eu vejo que o negócio está muito legal. Ô, doutor, tudo bem? E aí eu falei, e aí, fulano, como é que tá? Tudo bem aí? Não, ó, viu, ó, atendimento aqui, ó, show, tal. E às vezes, a hora que eu entro, o dentista aproveita já e me chama. Então eu tenho que me mostrar disponível também. Porque a outra pegadinha que acaba acontecendo, se você não está disponível, depois acumula muitas observações que os dentistas viram, ó, fiz a profilaxia, tem uma cárie inicial em tal dente, deixei anotado no sistema, mas vamos monitorar. Para você controlar tudo isso é muito difícil. Então é legal você estar disponível e entrar nas salas, quando você não está em atendimento, e aí na hora você já discute o caso ali, o que você acha? Pega o ponto de vista do paciente, fica seguro, poxa, o cara que eu confio há tantos anos, o dono da clínica, deu o aval. E aí você valoriza cada vez mais esse outro profissional da equipe e a coisa vai acontecendo. E aí tem gente que está com os dentistas que fazem parte da nossa equipe há muitos anos tocando sozinho e raramente precisam da minha opinião. Por quê? Porque o paciente confia. E é o famoso que eu falo para os poucos pacientes, né, Kelly, que falam, viu, mas ele é bom? Eu falo, viu, se você está comigo há muito tempo é que você confia em mim. Se eu contratei essa pessoa é porque eu confio nela. Então, automaticamente, você tem que confiar nela também. E aí vira um círculo e a coisa vai acontecendo. Como gestora, eu vejo muito isso e eu fico muito feliz quando eu vejo a confiança que os pacientes têm, não só no dentista, mas na clínica como um todo. Eu fico feliz porque a gente trabalha para esse respaldo, para essa confiança mesmo deles. Então ele sabe que ele vai vir aqui e o caso dele vai ser resolvido, não importa se é com o Kaká, se é com o Léo, se é com a Joyce, qual dentista da equipe é, mas ele tem certeza e confiança de que o processo é bom. Por quê? Porque eles têm o Kaká, que eles sabem que o Kaká tá dando respaldo, tá dando toda essa entrega, tá ensinando eles, ele é o coach, ele é o líder, o treinador, literalmente, da equipe. E aí a gente volta com isso, a gente volta no que estava falando antes, que é a questão do tempo. O Kaká precisa tirar tempo para treinar esses dentistas, e é isso que ele faz. Aí alguns mentorados falam, mas é porque o Kaká é professor, ele já tem facilidade, né, Kaká, para fazer esse treinamento. Mas a partir do momento que você tem um conhecimento e você tem uma habilidade, é muito mais fácil você passar isso adiante. Eu acho que ensinar é reforçar o que a gente já sabe. Então, se você realmente é excelente tecnicamente, você ensinar outro dentista, você só vai reforçar o que você já sabe. E aí você pode muito bem escalar. E eu vou pegar mais um gancho ainda nisso, que é em relação à precificação, que a gente falou, pessoas é o mais caro. Mas o que você quer entregar para o seu paciente? Você quer entregar um tratamento de excelência, da melhor forma, completo, com tudo que ele precisa no plano de tratamento, sozinho, só você vai ficar cansado no processo, ele vai ficar cansado no processo, talvez a entrega não seja exatamente o que você sonhou. E se você tiver uma equipe junto com você, se você tiver mais pessoas junto com você e cobrar um pouco a mais e entregar essa qualidade para o teu paciente, será que o teu público não é esse? E ele não paga mais para ter isso, para ter essa qualidade? Exato. Então isso que eu vejo que às vezes é um erro de alguns dentistas, alguns profissionais autônomos, de não quererem delegar, porque acham que só eles vão fazer, mas eles não querem enxergar talvez a limitação. E você trabalhando em equipe, você vai muito mais longe, né, cara? Na verdade, pro paciente é muito bom que tenha a equipe, porque ele não fica na mão. Quando o dono da clínica está ausente, por qualquer motivo, está estudando num congresso, fazendo uma pós ou viajando com a família, qualquer motivo que seja da ausência, aí o paciente solta um provisório, está com dor, quebra um dente, quem que vai atender essa pessoa? Então é muito bom ter uma clínica estruturada para todo mundo, para o dentista, dono da clínica, que não fica afogado em saliva, igual a gente falou antes, né? Para o paciente que tem mais de um profissional para ajudar ele a acolher, a agenda hoje do doutor tal está muito apertada, mas isso também é feito com maestria pela outra dentista, vai lá e marca.
E isso é muito bom para os dentistas contratados também, porque tem muita gente hoje que não quer, com o cenário atual da odontologia, com muito curso no Brasil, muito profissional, o país com maior quantidade de dentista por habitante do mundo. Tem muita gente que não quer dar essa tacada, que é uma tacada de coragem, na verdade, você montar uma clínica do zero hoje e começar. Parabéns, eu estimulo você que quer fazer, mas desde que você olhe para tudo isso que a gente está falando, e não só para a parte técnica, mas sendo realista e não jogando balde de água fria. A minoria chega num estágio muito grande, mas por quê? Porque é impossível? Não, eu estimulo você a fazer. Mas porque não olha para tudo isso que a gente está falando. Exato. Mas muita gente não quer olhar para tudo isso e é muito bom para ela, a pessoa que complementa a renda porque o esposo ou a mulher já tem um salário legal, mas a pessoa, cada um tem um perfil, não precisa ser todo mundo acelerado, maluco, igual eu, faz 300 coisas ao mesmo tempo, todos os dias, me convida para um projeto novo, eu abraço, vamos fazer, vamos aí, isso me faz muito bem, mas eu sou assim, nem todo mundo tem que ser assim. Então, inclusive na nossa mentoria, que se chama Educação Empresarial para Dentistas, a gente ensina esse olhar empresarial, mas eu sempre falo, é um olhar empresarial para você, fulano, para você, fulana, não é porque eu faço assim que eu vou falar para você que só vai dar certo se você tiver 3, 4 cadeiras no seu consultório, se você fizer tudo exatamente na mesma velocidade, abraçar o tanto de coisa que a gente faz, cada um, a gente respeita muito isso. Mas a grande verdade é importante abrir a cabeça, abrir a cabeça, abrir exatamente. a cabeça, veja outras realidades. Às vezes você está cansado e não sabe para onde correr. E aí, o legal da mentoria é isso, né? Que você vê várias realidades. Então, no grupo tem vários estilos de modelos de negócio. A gente aprende muito com isso. E você olha, a gente acredita muito, eu vou falar por nós agora que a gente vive isso, né? Que o meio forma. As mesas que a gente senta hoje estão nos levando para o lugar onde a gente quer chegar. Ambiente. O ambiente é tudo. Então, não adianta, e aí a gente volta na questão do tempo, sai um pouco da bolha, abra a caixa, olhe para fora, sabe? Pense grande, veja novas possibilidades, estude. Então é isso que vai te levar para um conhecimento não só técnico, não só de gestão, mas de um autoconhecimento também, sabe? Se julgue, se pergunte. Para que isso? Para que aquilo? Como que eu vou estar daqui a alguns anos? Sim, onde eu quero chegar? Se imponha limites. Saiba dizer não. Exato. Então entra várias, a gente pode ficar aqui horas, né, falando sobre isso. Esse assunto é maravilhoso. Mas é exatamente, mas ainda só para finalizar esse ponto da questão que nem todo dentista quer montar a clínica, então imagina que legal para quem já tem uma outra renda, tem outro perfil, o esposo, o cônjuge, enfim, tem uma outra renda e para essa pessoa um salário de 10 mil reais é maravilhoso, ela não quer se incomodar. Então, aqui eu estou dando o gancho do que eu estava falando antes, que é bom para o dono da clínica, é bom para o paciente, que ele não fica desassistido, e é bom para quem é contratado, porque ele recebe limpo, bonitinho, num ambiente estruturado, de crescimento, em todas as esferas, que é o que a Kelly acabou de falar, Sim, não só técnico. Vai tirar exemplos dali. Exato, mas e aqui para nós a coisa que eu mais me orgulho mesmo, sim, eu até gostaria de deixar claro aqui publicamente, a qualidade, o perfil dos pacientes que a gente atraiu ao longo desses 20 anos. Eu não estou falando de financeiro, não estou falando de qual que é a condição, exatamente. Estou falando de pessoas que criam um vínculo, que nos respeitam. Sempre tem as exceções, tem como qualquer outro mercado. Mas, no geral, são pessoas que, assim, sabe, às vezes até você tem que cuidar, fala, calma, você está me endeusando, não é? Assim, a gente tem defeitos, mas que valorizam mesmo, essa é a grande valorizam o nosso trabalho. Valorizam o nosso trabalho, valorizam a gente como pessoas, se importam, quando sabe que a gente está em alguma situação difícil, familiar, qualquer outra coisa, do seu filho, alguma coisa que acontece assim na nossa família, manda uma mensagem perguntando, preocupado, então viram amigos, muito mais do que uma prestação de serviço. Viram amigos. Mais. Você sempre fala isso, né? A gente tem pacientes que viram amigos. E tem amigos que viram pacientes, menos do que os pacientes que viram amigos. E, na verdade, meus amigos que estão assistindo, amigos pessoais. E que não são pacientes, não levem ao pé da letra. Não é exatamente assim, mas é quase assim. Tem amigo que é melhor não vir, sabia? Porque tem amigo, eu já notei muito isso, tem amigo que ele acha que por eu conhecer ele pessoalmente e saber que ele tem uma determinada condição financeira,
ele acha que eu tô cobrando mais. E aí o cara, aconteceu algumas vezes, o cara fica de cara, viu, cara, você passou esse orçamento, pô, apelou, né? Meu amigo, quem tá apelando em falar isso é vocês, né? A gente é adulto o suficiente, te passei um planejamento super aprofundado, né, global, de tudo que precisa para parar de tapar buraco, que é o que foi feito na sua boca até hoje. E acho que você que está apelando em falar desse jeito, mas a gente é adulto. Se você não quiser fazer, a gente vai continuar saindo jantar, a gente é amigo, tá tudo certo. E a pessoa distorce e acha que você cobra. E ela não valoriza. Enquanto que, na verdade, isso é um pensamento que eu tenho muito forte, assim, eu tento cada vez mais me policiar para eu ser o primeiro a aplaudir meus amigos. A pessoa que mais deveria te valorizar é o seu amigo, porque ele viu o tanto que você falou não para ele, que ele te chamou para um churrasco, para jantar, você falou não posso porque eu estou estudando, estou fazendo uma pós, não estou na minha cidade, estou viajando. Então ele viu todo o teu esforço, ele viu de onde você saiu, que você construiu aquilo com honestidade, com caráter, né? Uma carreira digna de ser aplaudida. E aí na hora que ele vem, ele acha que você está cobrando mais. Então, né? Então esse gancho aqui eu acho que é interessante, porque às vezes a gente acaba focando no perfil errado. Você tentar forçar a barra para trazer amigo para a clínica, se ele quiser vir, ele vai ser muito bem-vindo. Mas às vezes é o famoso amigos, negócios à parte. Exato, né? exato. E os que vêm, eu vou chutar, Kelly, mas 80% dos nossos pacientes não eram nossos amigos, então vieram por indicação e por saber do nosso nome, não conhecia, e 20% vieram por ser nossos amigos. Só que desses 80% que não eram nossos amigos, quase 100% hoje são nossos amigos. Você entende? Então isso que é o grande legal da coisa. E você tem que saber diferenciar. Eu tenho os meus amigos de infância, amigos de vida, pacientes que se tornaram amigos, e aí você vai escolher o ambiente que a Kelly falou antes. Que ambiente você quer frequentar? Ambiente que na mesa as pessoas, do que elas falam? Falam de outras pessoas? Não quero. Falam coisas negativas, pessimistas? Não quero. É diferente de, eu vou viver numa bolha, andar só com gente que fica deslumbrado. Não é assim, mas é realista. Olha, estamos num momento difícil no nosso país, mas qual é a solução para isso? Você entende? Qual que é a solução? Vamos discutir ideias, projetos, o que você está pensando, o que passa na tua cabeça, e você cresce junto, que é diferente de ser pessimista, mas é ser realista. A gente gosta muito de insights, né, Cacá? Assim, às vezes a gente está numa roda de amigos e a pessoa fala alguma coisa e você faz assim, tive uma ideia. Aí anota no celular, né? O Cacá é o rei das notas no celular, ele anota todos os insights. É difícil conseguir fazer tudo que tem anotado ali, mas é muita coisa que vem na cabeça. Mas isso é legal, eu acredito que isso é construtivo, né? É lógico, temos nossos momentos de lazer, a gente não fala só de trabalho, mas ter essas ideias, esses papos diferentes, e daí eu trago isso em pauta, em relação quando a gente se reúne com dentistas, os seus amigos dentistas. Quer falar só de dente. Gente, como é difícil, só fala de dente. E aí, como eu tô dentro da clínica, eles esquecem que eu não sou dentista e falam comigo de dente também. Tem coisa que eu tô até respondendo já. Tá quase dentista. Quase dentista. Mas assim, eu queria saber de você, o que você pode dizer para esses dentistas para abrir mais a cabeça, para pensar em outras coisas fora da odontologia que você aprendeu, que eu sei que você aprendeu ao longo desses últimos anos aí, que mudou a sua vida? Frequente ambientes diferentes de crescimento. Frequentar ambientes não odontológicos vai te tirar da bolha, você vai sair da ilha para ver a ilha, como a Kelly falou antes, mas quais ambientes são esses? Que ambientes são esses? Escolha a dedo. Seja estratégico, intencional. A gente tem vivido uma vida muito intencional e é muito bom viver uma vida intencional. E aí você começa até a olhar. Eu assisti o vídeo de um palestrante americano esses dias, que, cara, assim, maravilhoso insight. Ele falou: tem dois jeitos de você olhar para as coisas. Poxa, tocou o despertador, eu preciso ir na academia. Cara, eu tô com preguiça, eu não vou desligar. Pô, é gostoso ficar na cama naquele momento? Mas pense em todos os benefícios que vai trazer você ir na academia, e a intencionalidade vai te dar isso. Poxa, eu vou ter mais vitalidade para ficar com a minha família, eu ando sempre cansadão. Por quê? Porque quanto mais o corpo fica em repouso, mais em repouso ele quer ficar. Quanto mais ativo você libera endorfina, mais ativo você vai ficar. Então eu quero... o que é a minha intencionalidade hoje? Eu estar cada vez com a minha saúde melhor,
para eu poder ficar com as pessoas que eu mais amo na minha vida, na minha melhor condição, e eu evoluir todos os dias e ser melhor do que eu mesmo, não sem olhar para ninguém, ser melhor que eu mesmo de ontem. Só que isso você não consegue, infelizmente, se você senta só em mesa odontológica que fala de técnica e às vezes fica achando pelo em ovo, sabe? Cara, eu vejo tanta besteira, assim, tanta briga, um exemplo que me vem na cabeça agora aqui, pelo amor de Deus, eu sou amigo dos dois, graças a Deus eu sou amigo de 99,9% das pessoas do nosso circuito, porque pensa num bichinho com um ego, é o dentista, professor, palestrante. Os caras têm um ego assim, mas eu sei lidar muito bem, eu sou amigo da grande maioria. Então eu sou amigo dos dois grupos, mas é um exemplo que me veio na cabeça, do grupo que cimenta com cimento resinoso e do grupo que cimenta com resina. E eu faço os dois. E os caras ficam se matando na internet com aquilo, porque o cimento é muito inferior. Ah não, porque cimentar com a resina aquecida, às vezes a peça não vai chegar em posição. Cara, se você dominar os dois e você tiver a previsibilidade de cimentar uma peça fina, um laminado, uma faceta fina, com o cimento resinoso, porque você tem a prova prévia com uma pasta de traim, e não é um cimento que tem menos partícula de carga mecânica que vai fazer com que isso quebre ou solte, mas sim a adesão em si, os trabalhos mostram isso. E nessa situação, você não ter essa previsibilidade de cimentar com resina aquecida pode ser um gargalo estético, que você não sabe exatamente a cor final que vai ficar a faceta, e técnico, mecânico, porque a resina, mesmo que você aqueça ela, na hora de você colocar ela em posição, se você não fizer uma certa pressão, ela não chega na posição. E aí fica fora, cimentei com resina, tudo bem, mas não abraçou o preparo. E se você colocar muita pressão, dependendo da espessura do material que foi feito, você quebra ela. E no setor posterior, aí eu amo usar resina aquecida, porque às vezes você não tem o espaço mínimo, mesmo que você aumentou a dimensão do paciente, média, a cada 1 milímetro que você abre lá atrás, você abre 3 na frente, então para não ficar um dente ridiculamente grande na frente, às vezes você abre 1 milímetro só lá atrás. E a gente sabe que a média da espessura segura de uma cerâmica no setor posterior é 1,5, mas os trabalhos mostram que quando você cimenta com resina e não com cimento lá atrás, numa peça fina, a cerâmica tem uma resistência maior. Então, por que não dominar os dois? E às vezes o cara fica nessa mesa, pós-congresso, o cara tá o dia inteiro ouvindo sobre dente, ele vai fazer o happy hour depois do CIOSP, qualquer outro congresso, em qualquer cidade que seja, assistir a aula do cara. Você acredita que o cara cimentou o laminado lá com cimento? Sim, eu tenho caso de 18 anos na boca do cara com cimento e tá lá intacto. Então, assim, é picuinha, é achar pelo em ovo, é coisa, e aquilo você fica remoendo. Ah, não, agora eu sou da tribo, tem que cuidar com isso, as tribos. Eu sou da tribo da resina, a cerâmica é um vilão. Ah, não, eu só faço a cerâmica. Cara, eu faço tudo, eu sou o quê? Quando me perguntam, eu sou dentista. Eu resolvo o problema dos pacientes, entendeu? Isso é gestão. Isso é gestão. Isso é gestão, é gestão dos casos, é saber indicação, saber fazer um planejamento, conhecer todas as possibilidades, todos os materiais. E aí uma coisa que eu acho muito legal, para quem é recém-formado, Cacá, para quem está terminando a faculdade agora, acho mais aconselhável, se eu pudesse ter esse poder de dar um conselho, né? Entre para trabalhar em uma clínica primeiro, antes de abrir o seu próprio consultório. Porque lá você vai aprender o que fazer e principalmente o que não fazer. Exato. Sabe? Exato. Então, assim, seja humilde o suficiente, porque a gente sai da faculdade em qualquer profissão, gente. Me formei em engenharia civil. Se eu tivesse que construir um prédio, eu não me garantia, eu tinha acabado de sair da faculdade. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente não tem experiência, a gente não tem prática. Principalmente como a gente passou pelo processo da pandemia, né? Foram 2 anos, algumas faculdades sem clínica, sem pôr a mão na massa. Entra numa clínica, seja humilde o suficiente, por mais condição financeira que você, seus pais, familiares tenham para abrir uma clínica, primeiro aprenda, sabe? Primeiro treine. Perfeito. Uma coisa que me chama muito a atenção, e sempre que a gente fala da nossa história, contando essa história, veio na minha memória. Quando a gente começou a namorar e que eu vinha para Cascavel para visitar o Cacá, porque eu morava em Brasília na época, nos finais de semana a gente saía jantar, tudo, e aí ele me perguntava assim, à tarde, sábado à tarde, você vai ficar com seus pais um pouco? Deu, sim, eu vou ficar um pouco, curtir minha irmã, meus pais. Daí eu falo, por quê? Não, porque eu preciso ir no consultório, porque eu preciso treinar uma técnica lá. Eu preciso fazer uma resina indireta. Preciso fazer uma resina lá que eu tenho que treinar, porque eu vou fazer no paciente na outra semana e eu quero treinar antes.
E isso me chamou Chegou um material novo, eu quero testar ele. Exato, e daí ele ia pro consultório sozinho, com um manequim, um monte de resina na mesa. Às vezes eu chegava lá para buscar ele pra gente sair jantar já à noite, e ele lá com aquele monte de resina, fotopolimerizador, documentando com a espátula, câmera, luva. Aí às vezes eu olhava, por que você tá pondo luva assim? Nem tá na boca do paciente, né? E ele lá focado, a mesa preta, eu lembro assim, cheia de resina. Ele colocava até super organizado, sempre o ambiente de trabalho limpinho. Colocava lá o suporte, os vários manequins, vários dentes, várias resinas, várias espátulas, e ele ficava lá trabalhando às vezes o dia inteiro, sem ter o paciente. Isso é treino. Por quê? Porque isso já tinha 12 anos de formado, né? Quando a gente se conheceu, já tinha 12 anos. Já fazia bem feito. Já fazia muito bem feito, mas treino, hábito, é isso que vai fazer você ficar tecnicamente melhor. E isso vale para nossa equipe também. Quando você começa a delegar os processos, as pessoas precisam treinar. Então você vai precisar ser o treinador. Volto naquilo que eu disse, você precisa ser o líder, o técnico, você vai treinar essa pessoa vai executar aquilo repetidas vezes e ele vai começar a ficar cada vez melhor naquilo. Perfeito. Né? E isso que a Kelly falou de ser organizado e tal, cara, eu não... sem julgamento nenhum, mas 14 anos já de docência, ministrando curso, e hoje não estou mais, mas fiquei anos na graduação e tudo, enfim, já rodamos muito por aí, já rodei muito por aí ministrando, mas sem julgar, mas a gente vê quem vai prosperar na profissão no curso. Pelo jeito que o cara senta, que a pessoa senta na mesa, o jeito que traz o manequim para olhar, professor, dá uma olhada o que você acha na resina, e às vezes a mulher com o cabelo comprido, assim, o cabelão em cima da resina, o que você acha? Ele pega com a luva, passa a mão, o que você acha e tal? Cara, eu acho que tá uma porquice, foi mal, eu não falo, né, mas eu penso. E eu nunca vi uma pessoa dessa depois, eu seguindo no Instagram, sabe, com casos bonitos, prosperou, dá uma segurança financeira para a família. Então, dentista, principalmente a parte da dentística, que é a minha área principal, é reabilitação, mas no geral, dentista tem que ser caprichoso, não dá para fazer de qualquer jeito. E é unânime isso, de novo, sem julgamento de quem eu vi e vejo ao longo. Agora o pessoal vai ficar com medo de vir fazer curso comigo, vai olhar que eu tô julgando, mas eu levo isso como lá para um lado bom, porque aí você vai, eu tô jogando você, estimulando você, forçando, entre aspas, a postura, o jeito que você fica, o jeito que você trabalha. O cara tende assim, tudo ali, pô, cara, sabe, jaleco limpinho, postura legal, troca a luva para anestesiar, fazer o preparo e isolar, remover cárie é uma, a luva para fazer a parte limpa do procedimento é outra. Você vai, no mínimo 2 pares de luva por procedimento. Ah, mas a luva é caro. Aí você tem que largar a profissão. Você está pensando desse jeito, que dentro da tua precificação não tem margem suficiente para você trocar a luva. E é a luva limpa que não vai estar levando resina contaminada, manchada lá para dentro. Então, da cavidade. Então, esse gancho que eu queria dar do que a Kelly falou, que é tudo organizado. Para ser dentista tem que ser caprichoso, cara, senão não dá certo. E os mais classudos durante os cursos, que fizeram o curso comigo ao longo de todos esses anos, são os que estão melhor na profissão, e não é coincidência. Porque ele tem esse olhar, ele olha para a técnica e para o esmero, estou fazendo em manequim, e não é na boca do paciente, mas estou fazendo com luva. O cara que olha para isso, na hora que ele abre a mente dele e começa a olhar para a gestão, ele vai olhar com o mesmo profissionalismo. Não é assim, vou começar a lançar tudo no sistema aqui, mas de qualquer... Não. Olha, eu não olhava para isso, eu não olhava, veja bem, né? Eu não olhava para isso até ontem, abri a minha cabeça, tem que lançar tudo no sistema, que é uma coisa que a gente recomenda, né? Que aí agora indo para a reta final do podcast, acho que é um tópico muito interessante, inclusive não estava no script, mas para você falar o que você acha, o que você acha interessante ter no sistema, mas o cara que é caprichoso na parte técnica vai ser caprichoso no sistema, e na hora de ensinar uma pessoa que não é ele que vai fazer isso, o controle financeiro, tudo, e se quiser fazer também tá tudo certo. Mas o capricho está em todas as áreas e não só no técnico, mas o técnico é o primeiro passo crucial, senão não chega onde poderia chegar, não chega no seu máximo, tá? Odontologia é capricho e cuidado. Dentro de um sistema de gestão, que a gente vê muito dentista usando só agenda. Só agenda. No máximo um ou outro alerta de retorno, mas tem tantas ferramentas úteis. Dentre tantas ferramentas, o que você acha que é crucial uma clínica saudável
ter parametrizado e ser lançado diariamente no final do mês, olhar como é que foi o mês, quais pontos principais que tem dentro do sistema? Bom, primeiro você tem que ter um sistema. Então, a inteligência artificial está aí, é realidade. Você precisa se automatizar, você precisa estar envolvido em tecnologias, tá? Tem que ter um sistema de gestão, gente. Lá você vai ter, e quanto mais centralizado você tiver um sistema para fazer tudo, é mais fácil. Senão você fica com um pouquinho de coisa em cada lugar, uma nuvem para isso, outra nuvem para aquilo. Não, pega um sistema de gestão bom, robusto, centraliza tudo ali. Agenda, entradas e saídas, isso é muito importante. Faturamento, porque o quanto você vendeu é uma coisa. Agora, o quanto entrou de caixa, quanto entrou da entrada desse tratamento, em quanto tempo esse tratamento vai ser pago, quais são os recebíveis que você tem na tua clínica. Então é muito importante. Pega um sistema, agenda, fluxo de caixa, entradas e saídas, faturamento, prontuário. Prontuário tem que estar no sistema. Não ache que a tua equipe é obrigada a ler a sua mente, porque ela não vai ler. Você precisa escrever no sistema. Exato. Tá? O que aconteceu naquele atendimento daquele paciente e qual é o próximo passo para o próximo atendimento daquele paciente. É muito importante estar documentado isso. Quando a gente fala de comunicação interna, é sistema. Exato. Porque você não vai conseguir ficar ligando para todo mundo da equipe o tempo inteiro e contando para cada um tudo o que aconteceu. Fica maluco. Então, centralize as informações dentro do sistema. E eu acho que também, para a gente ir finalizando, Cacá, acho que a ideia do podcast é bem essa. Eu queria, mais uma vez, fazer um convite para todo mundo que está assistindo a gente, se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo de hoje. Ativar o sininho para receber em primeira mão, porque para você que gostou, esperamos que tenha gostado, é daqui para mais, é daqui para cima. O nível vai cada vez mais crescendo, a gente vai entendendo. Comentem também o que vocês querem ouvir. É uma oportunidade, é um projeto novo. Então, é uma oportunidade de você perguntar o que você me viu palestrar num congresso, ou eu passar de longe e não teve a oportunidade de chegar e perguntar. Então, Cacá, Kelly, coloca aqui nos comentários, eu queria que vocês falassem sobre isso. A voz de vocês fala muito alto, sempre falou pra gente, né? Isso, é. Então, pra gente saber a direção, às vezes a gente vai falar coisas que vão ajudar vocês, mas não tanto quanto uma coisa que você está desesperado. Então, contem conosco nesse processo, assinem o canal, porque a gente vai ter muito conteúdo, não só podcasts, mas já está tendo, na verdade, se você entrar aqui no canal, você vai ver muito conteúdo para quem é dentista e ama a profissão técnica, conteúdo técnico também, temos também, tem técnica odontológica, tem visão empresarial, de insights, de pessoas maravilhosas, convidados que estão por vir. Então, realmente a gente está muito empolgado com esse momento novo nosso aí, que a gente vai estar junto. Né? Esse projeto é isso, é para quem quer sair da zona de conforto, quer falar de outras coisas. A gente vai trazer, como o Cacá disse, muita coisa sobre dente, vai trazer muita coisa sobre gestão, vai trazer muita coisa sobre carreira, sobre vida. Quero trazer um pouco sobre maternidade, empreendedorismo. A gente vai abrir a mente, Exato. Pensar fora da caixa, né? Porque se a gente conseguiu chegar em algum lugar é porque a gente equilibrou todos os pontos e tenta cada vez equilibrar mais. Então tem que ser conversado sobre todos os outros pontos, além da odontologia em si, né? E é isso que a gente vai trazer. Para a gente fechar, eu queria trazer, a Kelly deixou anotado aqui, o famoso chá, conhecimento, habilidade. Então, o conhecimento é mínimo, igual a gente falou antes, né? A habilidade de você colocar esse conhecimento em prática, sem mimimi, nem todo caso precisa ser feito de tal forma, de tal técnica que você obteve o conhecimento. E a última palavra do chá, então CHA, atitude. Tenha atitude. Depois que você abriu a cabeça, então, de tudo isso que a gente falou, corra atrás dos seus sonhos. As coisas pra gente não caíram do céu e continuam não caindo, é todo dia na luta. Todos os dias a gente está aqui na clínica, todos os dias a gente tem que revisar, todos os dias a gente, aí é a função da Kelly, principalmente eu também
sinto isso, mas revisa com as meninas, com todo mundo da equipe, se está todo mundo bem. Olha, hoje está mais cabisbaixo, o que aconteceu? Então, é todo dia, não existe um mundo da perfeição igual a gente vê na rede social e imagina, o cara é conhecido, a vida dele é normal. Tem dia que você está feliz, tem dia que você está triste. A ideia é que tenha mais dias felizes do que tristes, mais dias bons do que ruins. E na clínica, puxando para a clínica, quando você tem método, está tudo parametrizado e organizado, menos dias apagando incêndio vão ter, mas tem menos dias apagando incêndio, porque sem método é uma loucura a clínica. Você olha a sua agenda do dia seguinte, na verdade no final desse outro dia seguinte, ela mudou completamente, aconteceu um monte de coisa, você sai tudo descabelado, arrebentado, e não precisa ser assim, gente, porque isso acaba até a gente afastando a gente da maravilhosa profissão que é a odontologia. Por quê? Porque a linha é muito tênue entre ela ser maravilhosa, só que a gente entregar tudo e não receber muita coisa de volta e frustrar e infelizmente acabar caindo na realidade de muita gente, que a gente sabe que o número é muito crescente de dentista abandonando a profissão, não quer mais saber. Por quê? Porque surtou, porque a sociedade é outra, a exigência das pessoas é outra. O cara traz o celular e mostra pra você, eu quero o dente assim, tá? Cara, a boca dessa pessoa, essa pessoa tem determinada altura, é homem, mulher, tem determinada idade, cor da pele, momento de vida, como é que eu vou transpor o dente dessa pessoa e colocar em você? Então, se você não tem preparo para lidar, que entra nas soft skills que a gente falou antes, com isso você vai ficar maluco. Os tempos mudaram e você tem que mudar. E para mudar e acompanhar e evoluir, atitude é a palavra. Obrigada pelo papo. Foi muito bom, né? Tamo junto, gente. Um abração. Nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus. Godoy Talks está só começando. Um grande abraço.